Gravando, beleza. Vamos lá, então. Aqui. Gente, olha só. Eu coloquei lá o módulo 29, falando um pouquinho sobre o elemento carbono. Eu vi que vocês ainda não fizeram as atividades, mas é legal de assistir o vídeo, que lá explica um pouquinho da parte histórica do carbono, é muito legal. Essa parte aqui, ela, para quem não gosta de cálculo, essa parte da química orgânica ajuda muito. Bem, cadeia carbônica, gente, ó, cadeia, tá? Não tem nada de cadeia, é cadeia, sequência. Tá? Então, o carbono, gente, é aquele elemento químico que ele faz muitas ligações, e com muitas ligações é possível fazer inúmeras combinações. Então, cadeia carbônica, nós vamos classificar ela em algumas maneiras. Primeiro assim, o que seria uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada? O que é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Vocês vão ver, gente, se a cadeia for normal, ela não vai ser ramificada. Se ela for ramificada, ela não é normal. Eu já vou dar exemplo. Se a cadeia for homogênea, ela não é heterogênea. Se ela for heterogênea, ela não vai ser homogênea. O mesmo serve para as cadeias saturadas e insaturadas. Não existe uma cadeia saturada com insaturação. Não. O mesmo também nós vamos trabalhar se a cadeia ela é aberta ou fechada. Então existem, na verdade, são 4 classificações. Dessas 4 classificações, ela pode ser aberta ou fechada, ela pode ser normal ou ramificada, ela pode ser homogênea ou heterogênea, ou ela pode ser saturada ou insaturada. Essa é o básico da classificação. Então, o que seria uma cadeia acíclica? A palavra cíclica é o mesmo do que cadeia aberta, tá? Porque a palavra cíclico vem de ciclo. E uma cadeia acíclica, o A vem de não. Então, seria não fechada. Uma cadeia acíclica é não fechada, então seria uma cadeia aberta. E uma cadeia aberta, gente, é quando ela apresenta extremidades. Olha, apresenta extremidades. Mas eu vou dar uma dica que funciona pra caramba. Eu pego o lápis e faço assim, ó. Eu ligo uma extremidade à outra, ó. Eu liguei. Ele formou uma linha ali, uma reta. Bem, essa reta, as duas pontinhas, elas não se encontraram. Então, eu classifico essa cadeia como sendo uma cadeia aberta. Se ela é aberta, ela não é fechada. Depois aqui, ó, né? O que seria aqui quanto à sua disposição, que ele fala uma cadeia normal. O que é uma cadeia normal? Como se existisse cadeias anormais. Anormais aqui é só... não sei. Ó, cadeia normal, reta ou linear. Mas nós usamos mais essa palavra aqui, ó. Cadeia normal. Mas pode ser falado como reta ou linear. É aquela que apresenta unicamente átomos de carbono primário e secundário. Tem 2 extremidades apenas. Então, uma cadeia normal, ela vai ser uma reta. Por isso que ele fala cadeia normal. Vai ser uma reta. Tá, e o que seria, professor? Lindo, cadeia carbono primário e secundário. Lá no módulo 29 ele fala. Então, vocês vão ter que assistir. Agora, existe as cadeias ramificadas. Então, pera lá. Se ela é normal, não pode ser ramificada. Se a cadeia é ramificada, ela não pode ser normal. É uma coisa ou outra. Então, diz aqui, ó. Cadeia acíclica, que é aberta, meus lindos, ó. Cadeia acíclica ramificada. É aquela que apresenta pelo menos um átomo de carbono terciário ou quaternário. Professor, o que é quaternário, terciário? Vocês vão ter que ver o 29. Olha lá, então o que eu tenho aqui, ó?
Para eu descobrir se a cadeia é aberta ou fechada, funciona. Ó. Observe que não tem só uma reta. Eu tenho uma reta e dessa reta sai uma bifurcação, sai ali um ramo. É como se aqui você tivesse a rua principal e da rua principal está saindo uma outra ali, ó. Sai um raminho. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma rua principal e dessa rua principal saem outras duas. Diferente daqui que eu só tenho a rua principal. Então, quando você tem uma rua e dessa rua sai outras, né? Sai outro ramo, eu chamo de cadeia ramificada. É como se você tem aqui, eu tenho o tronco de uma árvore, você tem o tronco de uma árvore, então você tem ali uma reta. Agora, do tronco dessa árvore sai os galhos. Então, você vai ter os ramos. Então, é uma cadeia ramificada. Outra disposição é quanto à sua natureza. Que ele fala assim, ó, cadeia homogênea. A palavra homogênea é tudo igual. Tudo igual. Então, ele diz assim, é aquela que não apresenta átomos diferentes de carbono intercalados na cadeia. Tá? E as cadeias carbônicas do glicerol, acetona, metilpropano, dimetil, fórmulas já mencionadas, são homogêneas. Isso aqui tem como exemplo para vocês. E depois, todos esses nomes, vocês vão aprender lá no caderno 3 a dar nome a esses compostos. Então, vocês estão lendo, metilpropano, acetona, assusta só no comecinho. Daí vocês vão aprender a dar nome. Mas o que seria uma cadeia homogênea? Aqui eu tenho um exemplo aqui, eu vou colocar aqui. Ó. Eu tenho uma sequência de carbonos. Ó. Nessa sequência de carbonos, eu só tenho carbonos, mas nenhum outro elemento diferente. Então, eu considero essa cadeia, como são todos os carbonos, o hidrogênio ele fica do lado externo da cadeia, tá? Que vocês vão ver lá no módulo 29. O hidrogênio ele fica nas extremidades. Então, o que acontece? O carbono, ele fica no meio. Então, você só tem carbono. Eu considero essa cadeia homogênea. Agora, ela pode ser aberta ou fechada. Essa cadeia aqui, como ela é uma linha, uma reta só, é uma cadeia aberta. O que seria uma cadeia heterogênea? É aquela que apresenta átomos diferentes de carbono intercalado na cadeia. É o exemplo aqui do éter. Você tem, ó, carbono, carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho carbono, carbono. Daí vem e aparece um elemento diferente, que é o oxigênio. Continua carbono e carbono. Então, você não vai ter uma sequência de carbonos. Essa sequência que você tem, ela é interrompida. Ela vem carbono, carbono e aparece um elemento diferente. Oi. Mas essa cadeia só pode ser interrompida por oxigênio e nitrogênio ou pode ter outro elemento? Pode ter outro elemento. Vocês vão ver lá no módulo 29, que lá fala dos elementos organolépticos. E esses elementos organolépticos, ele dá todos os exemplos, mas sim. Que nem, vou dar aqui, ó, o enxofre, ele faz duas ligações, então ele pode ficar entre os carbonos. Então, aqui o exemplo, realmente, o exemplo aqui, foi a Thaís que falou, né, Thaís? O exemplo aqui, o oxigênio e o nitrogênio, eles são os mais usados, eles fazem parte do quarteto fantástico, mas tem que ser o chamado heteroátomo, que é aquele elemento diferente do carbono. Agora, essa cadeia, né, como esta aqui, o etilmetilamina. Gente,
A princípio, etilmetilamina, éter-dietílico, dá aquela assustada, mas vocês vão ver que, para dar o nome, é a coisa mais tranquila do mundo, seguindo as regrinhas. Então, essa cadeia, ela é heterogênea, porque tem um heteroátomo, e ela é uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia aberta, porque ela tem as extremidades. Continuando aqui, nós temos quanto à ligação. Lembrando que o carbono ele faz 4 ligações. Só que essas 4 ligações elas podem ser simples, duplas ou triplas. Então ele diz assim, ó, quanto à ligação, cadeia saturada é aquela em que os átomos de carbono ligam-se entre si exclusivamente por ligações simples. Tá, então vou dar um exemplo que seria só ligações simples. Ó, eu tenho aqui, 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 aqui. Tudo isso que nós estamos trabalhando, as classificações, são as ligações entre os carbonos. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar em vermelho aqui, ó. Eu tenho uma ligação simples, uma simples, outra simples. Então, eu chamo essa cadeia de cadeia saturada. Ela é uma cadeia saturada, porque todas as ligações entre os carbonos, elas são simples. Agora, quando aparece uma dupla ou uma tripla, ela já não é mais uma cadeia saturada. Ela é uma cadeia insaturada, que é o nome mais usado por nós, ou não saturada. Os dois estão corretos, mas você vai ver e vai ouvir mais a palavra insaturada. Então, nós temos aqui o propeno. O propeno ele tem uma ligação simples, ó, mas apareceu uma dupla aqui. Então, essa dupla que apareceu tornou a cadeia insaturada. O mesmo acontece aqui, ó. Uma tripla é uma cadeia insaturada. Agora, gente, vou dar um exemplo aqui que acontece e vai aparecer para vocês, ó. Isso daqui. Isso é a propanona, mais conhecido como acetona, tá? Ela apresenta aqui uma dupla ligação. Ah, professor, ela é uma cadeia insaturada? Não, não. Porque quando você faz análise de uma cadeia carbônica, eu tenho que ver todas aquelas classificações entre os carbonos. Então, a palavra-chave de tudo que eu estou trabalhando com vocês, na hora que você vai classificar se a cadeia é aberta ou não, é entre os carbonos. Tudo que eu analiso aqui é entre os carbonos. Então, eu vejo ali, opa, tem uma dupla. É entre os carbonos? Não. Tem uma tripla. É entre os carbonos? É, fechou. Então, é sempre entre os carbonos. Então, essa cadeia que eu coloquei aqui embaixo, ó, ela é aberta ou fechada? Responda aí para mim. Ela é aberta ou fechada? Essa aqui que eu estou assinalando aqui. Aberta, né? Certo. Então, ela é aberta. Ela é saturada ou insaturada? Saturada. Saturada. Ah, povo bonito, eu queria ver isso ali. Eita. Agora, ela é homogênea ou heterogênea? Homogênea. Oh, na primeira, homogênea. Normal ou ramificada? Normal, porque a ramificada tem que ter extremidades com carbono, aqui não tem. Só tem 2 extremidades, então ela é normal. Show. Então, quando vocês forem olhar uma cadeia, vocês vão ter que classificar ela. Aberta, fechada, homogênea, heterogênea, enfim. Outra coisa é quando você se depara com cadeia cíclica. Cadeia cíclica é o mesmo que cadeia fechada. Então, as cadeias fechadas, podemos classificá-la em 2 tipos. Homocíclica. Homocíclica é aquela cadeia fechada, mas
homogênea, vou apagar aqui. Então, seria uma... Professor, o que seria uma cadeia fechada? Uma cadeia fechada é isso aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Pronto. Ela está na forma de um ciclo, ela está fechada. Então, ela pode ser classificada como homocíclica quando essa cadeia fechada só apresenta carbonos. E o que seria uma cadeia heterocíclica? Uma cadeia heterocíclica é quando você tem um elemento, no caso aqui eu escolhi o oxigênio. Ó. Então, você tem um ciclo, né? Você tem uma cadeia fechada, só que ela é heterocíclica porque tem um elemento chamado heteroátomo. Então, essa cadeia aqui, gente, rapidinho, eu já sei que ela é fechada. Ela é saturada ou insaturada? Saturada. Saturada. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Normal ou ramificada? Normal. Não sei, agora fiquei confusa. Tranquilo, gente. Ela é normal. Agora, se sai desse carbono um outro, olha um raminho saindo dela. Olha um carbono saindo da cadeia fechada. Daí ela seria ramificada. Show. Então, vamos aqui. Vamos continuando aqui. Agora, gente, se tem uma cadeia carbônica que eu acho ela linda, e ela representa a química orgânica. É a cadeia aromática, é o anel aromático, que é esse daqui, ó, que é o benzeno. Pode ver em vários filmes de ficção, quando mostra aquelas cadeias carbônicas lá, sempre tem um anel aromático, que é esse aqui, ó. Então, eu vejo o anel aromático ali, esse benzeno, muito legal. E a história dele é muito louca, assim. Foi Kekulé, acho que foi Kekulé, o Berzélio. Agora deu branco, cara. Tá longe do celular. Depois eu pesquiso aqui. Que até então existia essa fórmula aqui, que era o C6H6. Sabia de um composto orgânico que tinha, né, na sua composição química, C6H6. Esse daqui. Porém, não conseguiam montar essa estrutura, né? Você sair da forma molecular para a fórmula estrutural. Agora, é que estou na dúvida se foi Kekulé ou Berzelius, que teve um sonho. Ele sonhou, né? Uma cobra comendo o próprio rabo, né? Não sei o que levou ele a pensar nisso, mas ele sonhou ali com a cobra comendo ali o próprio rabo, daí naquele estralo ele montou essa estrutura aqui, ó. Né? Que realmente tem 6 carbonos e 6 hidrogênios, e tem essas duplas intercaladas. Então, esse anel aromático, que é o C6H6, ele é conhecido por benzeno, então acho que foi o Berzélio, ó, Berzélio, que Berzélio, benzeno, foi o Berzélio. É que meu celular está longe. Tá bom? Então, acho que é isso mesmo. Foi o Berzélio. Não foi Kekulé, não. Berzélio. Mas depois vocês conferem aí na pesquisa de vocês aí quem descobriu aí a estrutura do benzeno. Fugiu aqui. Então, o benzeno, ele é uma cadeia fechada. Ela é saturada ou insaturada? Insaturada, né, professor? Insaturado porque tem uma dupla aqui. Na verdade, ele tem 3 duplas intercaladas. Tem as 3 duplas intercaladas. Então, ele é chamado de insaturado. É fechada. Homogênea ou heterogênea? Homogênea. Normal ou ramificada? Normal. Ó, cuidado, viu, Marcos? Cuidado que esse hidrogênio que aparece aqui é um hidrogênio, ele não conta. Se saísse aqui um carbono, daí seria ramificado. Como é hidrogênio, não conta. Então, nós vamos trabalhar as inúmeras cadeias carbônicas, como elas podem ser classificadas, como elas
deixam de ser classificadas. Agora, o anel aromático, ele pode ser, de uma maneira simplificada, representado desse jeito. Lembra muito uma porca. Uma porca. Lembra muito uma porca. Porca de parafuso. Ó, se vocês pegarem uma porca lá, ela lembra muito o desenho de uma porca, sextavada. Tá bom? Então, essas três representações, todas elas são válidas. Agora, o importante é que eu tenho que saber identificar. Por mais, se eu apresento isso daqui para vocês, ó. Professor, é um anel aromático. Não é. O anel aromático, o benzeno, ele tem que ter 3 triplas ligações. Aqui tem 2. Então, tem que tomar cuidado com isso. Outros exemplos de cadeia fechada, pode olhar numa atrás de vocês, olha. Nós temos aqui, ó, essa representação, que é uma maneira simples, de que representa um ciclo propano. Ai, professor, esse nome ciclo propano. Relaxa, jovens aprendizes. Relaxa que vocês vão aprender a dar nome para isso. Então, nós temos aqui, ó, uma cadeia fechada, um ciclo butano, que eu represento feito um quadrado. Nós temos lembra muito o desenho do pentágono, não é? Que é o ciclo penteno. Olha aqui uma dupla aqui. Nós temos um hexágono, que é o ciclo hexano. Então, vocês vão se deparar com inúmeras cadeias fechadas, tá? Fechadas. Mas, assim, é legal de trabalhar essas cadeias. Que nem essa daqui, ó, que lembra que é uma figura geométrica, esse triângulo. Ela é normal ou ramificada? Normal. É isso daí. Normal. Vocês já estão matando aí. Lógico, nada na hora normal, que... professor. Normal. Por isso que na hora que for fazer a lição de casa, fazer com calma, né? Entregar nos prazos. Então, vamos ali, ó o material para vocês aí. Página 365. Diz assim, ó. Muitas das cores brilhantes do mundo vegetal devem-se a uma única classe de compostos, os flavonoides. Eles têm um esqueleto básico semelhante ao que está nesta forma. Então, nós temos aqui uma representação de um flavonoide. Ocorre em folhas e em pétalas. A sua função nas folhas é absorver a luz ultravioleta, que de outra forma destruiria o material genético e as proteínas das células. Então, essa aqui é essa função, né? Esse material aí, essa fórmula. Mas ele quer saber o seguinte, gente. Quantos carbonos eu tenho, quantos hidrogênios e quantos oxigênios? Bem, eu vou observar quem está mais em evidência aqui é o oxigênio. Eu vou contar e só tem um. Então, vou ver qual alternativa eu vou descartar aqui, ó. Nenhuma. Então, já não deu para descartar. Então, eu vou contar os carbonos. É a D? Eu acho. Tem 16 carbonos. Então, vamos contar aqui. Vamos contar aqui, ó. Eu vou colocar em cima os carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, acho que é a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15. 15 carbonos. Então, ó, descarto essa e essa. Eu descarto. Eu acho que é. Vamos lá, agora vamos contar aqui. Agora eu vou apagar aqui, porque eu preciso de espaço para vocês poderem observar os hidrogênios. Gente. Professor, oi. você falou que tinha quantos carbonos mesmo? Tem 15. Ah, tá bom. Tem 15. Agora, gente, olha só. O carbono, quantas ligações o carbono faz? 4. 4. Está lá no módulo 29. Mas o carbono faz 4 ligações. Então, vou colocar esse carbono aqui, ó. Vou colocar esse carbono aqui. Ele fez 3 ligações. Então, sobrou uma, ó. Sobrou uma. Esse outro carbono fez 3 ligações. Sobrou uma. Esse fez 3 ligações. Sobrou uma.
Esse carbono aqui, ele já tem as 4 ligações feitas. Então, não dá. Já esse carbono, ele fez duas ligações. Sobrou mais 2. Esse carbono fez 2. Então, sobrou 2, que ele tem que fazer 4. Esse carbono, ele fez 3. Sobrou 1. Como aqui é um anel benzênico, igual o mesmo exemplo aqui, então ele fez uma ligação, fez 3 ligações, sobrou 1, sobrou 1, sobrou 1, sobrou 1, sobrou 1. E esse carbono sobrou 1. Agora eu vou contar então quantos hidrogênios eu tenho aqui. Eu vou contar aqui, ó. Eu vou ter. Opa. Vou ter aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu vou ter 14 hidrogênio. E onde que eu tenho essa resposta correta? É na letra B. Professor, Oi. a Isa pediu para avisar que a internet dela caiu. Tá bom. Tá bom. Não tem problema, não. Tá bom. Obrigadão. Agora aqui, ó. Unifesp. Analise a fórmula que representa a estrutura molecular do ácido oleico. Tá, então essa aqui é a estrutura do ácido oleico. Tá. A cadeia carbônica do ácido oleico, ela é homogênea ou heterogênea? O que vocês acham? Eita. O que ela é? Homogênea, né? Certo, garoto. Homogênea. Saturada ou insaturada? Insaturada. Que tá aqui, né? Não é aqui que vocês acharam ela? Isso Sim. mesmo, 2 ligações. Sim. Vou apagar aqui. Tá. Ele quer, escreva a forma molecular e a fórmula mínima. Primeiro vamos na forma molecular. Para determinar a forma molecular, gente, eu vou contar os carbonos. Então, o que eu faço? Eu ponho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 carbonos. Então, a forma molecular vai ser C18. Agora falta contar o hidrogênio. O hidrogênio, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar. Porque se eu sei que o carbono faz 4 ligações, então, olha só. Aqui, 1, 2, saíram 3 ligações. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Olha quantas duplinhas eu vou ter. 1, 2. Esse carbono, ele tem 3 ligações, que ele tem uma dupla e uma simples. Então, sai uma, sai uma. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cheio de 2, 1, 2, 1, 2. Aqui parece uma centopeia mesmo. Esse carbono aqui, ele já tem as 4 ligações, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou contar aqui os Hs. Então, vamos lá. Vamos contar comigo aqui. Tem H para dar com pau aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Já me perdi, já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, com essa aqui, 34. E eu vou ter 2 Os. Então, eu tenho ali essas duas. Essa é a fórmula molecular do ácido oleico. Oleico.
oleico. Porém, ele quer a fórmula mínima. A fórmula mínima, eu vou simplificar todos esses meus... Pô, gente, isso aqui é 18, tá? Eu contei 19, 18, tá? Eu contei aqui, pode contar que tem 18 aí. Não sei de onde saiu esses 19 aí. Ninguém falou nada, mas tem 18. Agora, para chegar na fórmula mínima, eu vou simplificar. Então, vai dar C9H17. Ó, esta fórmula aqui não é a fórmula do ácido oleico. Ela é a fórmula mínima do ácido oleico. A fórmula do ácido oleico é essa aqui. Mas eu tenho como simplificar para chegar na fórmula mínima. Então, isso aqui é o 2. E o último, que é o 3, que parece, nossa, até bonito de ver todas essas estruturas. É até legal deixar isso aí na mesa, né? Deixa lá na mesa, quando passa lá, o responsável olha para essas cadeiras e fala assim, meu garoto, né? Minha garota, manche. Ai, eu vi tudo isso, mas esqueci faz tempo que eu estudei isso. Ou vai dizer assim, nossa, como tem louco para tudo, né? Mas vamos aqui, ó. A maior disponibilidade dos alimentos, em especial os industrializados, resultou no aumento da incidência de obesidade, tanto em crianças como em adultos. É sério, gente. Né? Até então, o Brasil ele não tinha tanto obeso como tem hoje, né? Como tem hoje. Comendo muito. Mas o famoso, as porcarias, né? Em função disso, tem se tornado comum a procura pelas denominadas dietas milagrosas, que em geral oferecem grande risco à saúde. Também têm sido desenvolvidos diversos medicamentos para o emagrecimento com menores tempos e esforços. Uma das substâncias desenvolvidas com essa finalidade é a sibutramina, comercializadas com diversas denominações, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir. Tá? Mas o ideal mesmo, gente, é procurar um nutricionista lá, ele vai orientar, né, fazer um exercício, tá? E não querer fazer a dieta da lua, né? Passa o dia inteiro sem comer, chega à noite, come até a lua, né? Então não dá certo. Com base na fórmula estrutural, é correto afirmar que apresenta apenas anéis não aromáticos. Olha, gente, eu tenho um anel aromático aqui? Tenho, que é esse daqui. Esse aqui é o meu anel aromático. Ele é o meu anel aromático. Mas ele tem outro anel aqui, ó. E ele está falando, ó, apenas não. Não, ele tem anel não aromático e anel aromático. Então, essas duas alternativas aqui eu já vou descartar. Tem uma cadeia heterogênea. Cadeia heterogênea é aquele átomo diferente entre os carbonos. Daí eu tenho aqui, ó, carbono, a sequência. Opa, apareceu um ser diferente e carbono. Então, aqui eu tenho um heteroátomo, tenho um elemento diferente dele. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Mas por que não é a letra D? Bem, para descobrir que não é a letra D, eu vou ter que contar carbonos. Então, eu saio contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sucesso. C17. Falta contar os Hs. Porque N tem um N e um Cl. Está batendo. O que vai definir ali são os Hs. Então, vamos contar os Hs. Ó. 3, 6, 9... 10, 12, 15, 16. Vou colocar aqui 16. 16, 17, 18, 19, 20. Então, tem 20. Agora, falta aqui 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Não, a resposta correta, Saulo, é a C.
Mas eu estou mostrando por que não é a D, porque na D você tem 26 Hs. E aqui está dizendo que tem 22, por isso que não é. E também não... Eu acho que a C foi a única que eu descartei. Então, a C é a correta. Agora ele fala 3 carbonos terciários. Lá no módulo 29 vocês vão ver o que é um carbono terciário. Então eu não vou dizer que vocês vão ter que achar esses carbonos terciários, que está lá no módulo 29. E não tem mais. Não tem mais desse aqui. Professor, acho que você circulou aí, mas era C que era particular. Não. A C é correta. A E está dizendo que tem 3, estou quase caindo no código de vocês aí. Professor, mas tem 4 carbonos quaternários, não é isso? Ali no quadrado? Não. Não é isso? Não. Para vocês poderem saber o que é um carbono secundário, terciário, quaternário e primário, lição de casa, módulo 29. E lá vocês vão descobrir. Zurk, eu não estou dizendo a resposta correta é a letra C. Eu fiz uma bolinha na letra E para vocês descobrirem depois porque não é a E. Tá bom? Fechou. Eita, nós!